Boa noite a todos. Nós estamos aqui, então, hoje na sede da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, com nossa primeira live do ano, nós, do Departamento de Pediatria, Científico de Pediatria da Sociedade. Iniciamos esse ano, nós estamos aqui, então, estamos presentes hoje. Eu, Silvia Vieste, eu sou presidente do Departamento Científico de Pediatria da Sociedade, juntamente com a doutora Tânia Quintela, que também é faz parte da nossa diretoria, e com o presidente da diretoria científica da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, doutor Antônio Condino Neto. Doutor Condino, ele é pediatra, imunologista, ele, como eu já falei, ele é presidente do departamento científico da nossa sociedade aqui de Campinas, e ele é também presidente do departamento de imunologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. Lembrando, então, que nós teremos, então, a nossa live com o Dr. Condino, que vai nos falar, então, sobre a imunidade das crianças, os mitos e as verdades. E depois nós falaremos um pouco, abriremos para as dúvidas a partir daí. As perguntas podem ser enviadas pelo Q&A e também pelo YouTube. E o certificado, nós vamos passar o link, vocês vão preenchendo o certificado conforme aparecer o link no chat. Tá? Então, Condino, com você. Muito boa noite, Silvia, Tânia, todos os colegas que estão nos assistindo remotamente. Eu agradeço muito o convite do Departamento de Pediatria aqui da nossa sociedade para falar sobre um tema que é de bastante interesse de toda a comunidade, dos pediatras, sobre a imunidade na criança, a questão das infecções nas crianças. As crianças, elas não são mini adultos. As crianças, da mesma maneira que nós pediatras discutimos sempre as questões de crescimento e desenvolvimento, o sistema imune é a mesma coisa. O sistema imune, ele tem as etapas de desenvolvimento e crescimento também. E isso acontece de uma maneira assíncrona. Ele não segue a mesma fórmula do crescimento corporal. Então, fazendo um paralelo que é de bastante conhecimento de todos, as questões de neurodesenvolvimento, né, da criança, ela segue uma curva completamente diferente do crescimento somático, né? E o sistema imune, ele também vai por etapas. Então, vamos lembrar do sistema imune é fácil, é só lembrar do hemograma, né? O hemograma, o que nós vemos lá? O sistema imune, ele é composto por todos os leucócitos que nós conhecemos, e esses leucócitos, ou eles estão circulando no sangue, ou eles estão nos diversos órgãos e sistemas, ou eles estão sendo gerados nos órgãos linfóides primários, que são a medula óssea e o timo. À medida que os leucócitos vão sendo gerados nesse sistema, eles vão sendo enviados para a periferia, e existem os órgãos linfóides secundários, que basicamente é a rede de linfonodos, o sistema de linfonodos e nódulos linfáticos, as placas de Peyer que tem nos intestinos, em todo o tubo digestivo, o sistema linfóide associado à mucosa brônquica, e por aí vai. O sistema imune, assim como o sistema nervoso, ele está presente em todo o nosso organismo. Então, dentro dos componentes do sistema imune, basicamente, nós podemos, na parte leucocitária, existem as células linfóides e as células mieloides. As células linfóides compreendem os linfócitos T e B, e as células mieloides incluem os monócitos, né, que evoluem para macrófagos, e os granulócitos. Temos os neutrófilos, os basófilos e os eosinófilos, né, são células de origem mielocítica. Dentro da hierarquia do desenvolvimento do sistema imune,
O sistema mielocítico, aliás, dentro da hierarquia da evolução das espécies na biologia, o sistema mielocítico é o mais antigo, mais primitivo. Então, se a gente até faz uma anedota, né, o sistema imune, ele começou provavelmente no macrófago. Então, as células linfocíticas, elas são, do ponto de vista evolutivo, muito mais recente na evolução das espécies. Então, esta ordem, né, a filogenia, a ontogenia repete a filogenia e vice-versa. Portanto, nós, seres humanos, o sistema que primeiro se desenvolve é o mielocítico. Então, imaginando uma criança pequena, um recém-nascido, no primeiro ano de vida, criança normal, os neutrófilos e os monócitos, no primeiro ano de vida, eles já têm um grau de maturidade bastante satisfatório. Mas isso não se repete para os linfócitos, né? Os linfócitos, por exemplo, o linfócito T, ele é gerado no compartimento da medula, de lá ele migra para o timo, e no timo ele vai sofrer aquele processo de seleção positiva e negativa antes dele ir para a periferia, e depois que ele vai para a periferia, ele ainda vai povoar os órgãos linfóides secundários. Os linfócitos T, eles se desenvolvem de uma maneira um pouco mais rápida, então até ali os 2 anos de idade, eles ainda serão bastante imaturos, eles não têm a mesma performance do sistema de linfócitos T, de um adulto jovem, por exemplo, e os linfócitos B, eles serão assim, os mais tardios. Eles vão ser os últimos a se diferenciar, a amadurecer completamente. Então, os linfócitos B, eles terão já uma maturidade mais satisfatória ali na idade praticamente escolar. Então, nós já temos um primeiro fato. De novo, as crianças não são mini-adultos, então o desempenho imunológico de uma criança não é o mesmo de uma criança pequena, né? Vamos colocar assim um lactente. O lactente, ele tem um desempenho bem mais limitado que um pré-escolar, que por sua vez tem um desempenho mais limitado que um escolar, e do adolescente em diante, aí o desempenho já vai ser mais semelhante a de um adulto. Então a gente já traz assim um primeiro ponto de fervorosa discussão na pediatria. O que acontece, vamos colocar o seguinte, né? Repertório de anticorpos. Quais são os anticorpos que ultrapassam a barreira placentária? É somente IgG, a IgG materna, e a maior carga vem justamente no último trimestre da gravidez. Então, um recém-nascido a termo, ele vai receber essa infusão de IgG materna policlonal ali no último trimestre da gravidez, e esses anticorpos vão ter um tempo, uma meia-vida de aproximadamente, né, vamos dizer assim, mais satisfatório os primeiros 90 dias, mas quando chega ali no 6º mês de vida, esses anticorpos maternos já foram catabolizados, já era. Né? O que a criança tem de IgA e de IgM é dela mesma. E o nível de IgA numa criança pequena é muito baixo. Aliás, a IgA é a última imunoglobulina a se desenvolver plenamente. Então, a história da IgA secretora, da IgA plasmática, ela vem mais tardiamente. A IgM é sempre um anticorpo ligado à resposta primária aguda, então o que a criança tem é dela mesma, mas também a capacidade da criança produzir IgM é mais limitada. Então, se nós dosamos imunoglobulinas numa criança nos primeiros 6 meses de vida, vocês vão se recordar que o nível de IgG é meio parecido com o da mãe. No recém-nascido, aliás, costuma ser até 10% mais alto, porque essa infusão, essa carga de IgG que ultrapassa a barreira placentária, ela é feita, esse transporte ativo, até com um saldo positivo a favor da criança. Agora, a IgM é bem reduzida e a IgA, uma IgA menor do que 5, menor do que 2,
até 2 anos de idade, ela é considerada ainda normal. Nós não podemos estabelecer um diagnóstico de deficiência seletiva de IgA para uma criança menor do que 2 anos de idade. Então, quando chega ali no 6º mês de vida, que o nível de IgG materna passado para a criança é reduzido significativamente, e a criança ainda não engatou o próprio ritmo de produção de anticorpos, a gente resolve colocar a criança na creche para compartilhar daquele ambiente, e ainda preconiza que o leite materno deve ser feito até o 6º mês de vida, e depois desmama a criança. É o que nós fazemos no dia a dia. Então a gente já coloca aqui uma pergunta para estimular a participação da nossa live. O que vocês acham dessas medidas práticas? Término da licença gestante ao 6º mês de vida, colocar a criança na creche quando ela ainda não faz anticorpos e, pior do que isso, suspender o aleitamento materno. Ou seja, o aporte de IgA que a criança recebe no leite materno é simplesmente cortado da noite para o dia e tudo é substituído por uma fórmula. Hoje em dia nós temos fórmulas incríveis, né? Realmente a tecnologia evoluiu significativamente, mas elas ainda não têm anticorpos. Então vocês já começam a pensar a respeito dessa prática que nós adotamos, né? E o que a gente poderia fazer para melhorar a imunidade da criança. Eu vou passar agora a palavra de volta à doutora Silvia, né, e à doutora Tânia, para elas comentarem um pouco e puxar a discussão do ponto de vista do pediatra. Bom, Condino, uma coisa que tem sido feita em termos de, aqui em Campinas pelo menos, é que é possível, né, hoje em dia das creches, a mãe levar o leite ordenhado e deixar na creche esse leite oferecido para a criança, no lugar da fórmula, tá? É uma iniciativa que a gente aplaude, mas a gente sabe que é difícil uma mãe que está trabalhando, ela conseguir ordenhar, né? E então, o ideal mesmo seria prolongar essa licença gestante, né? Mas até quando, né? Hoje em dia, a mulher, ela está inserida no mercado de trabalho e é difícil você falar para uma mãe, olha, não pode trabalhar porque senão seu filho vai ficar doente. Então, aí vem aquela série de medidas, né? Que as mães vão procurar, eu quero aumentar a imunidade do meu filho. E, doutor, o que eu faço? Posso dar uma vitamina para aumentar a imunidade? Vitamina C é bom? Que vitamina que eu devo dar? As vacinas, que vacina que eu posso dar mais? Doutora, homeopatia, posso fazer homeopatia? Própolis, olha, está resfriadinho, eu posso dar própolis? Tem uma misturinha para a imunidade, essas misturinhas funcionam? Você poderia falar, então, sobre esses aspectos? Veja, sem dúvida, isso não é um problema só do Brasil, a questão da licença maternidade reduzida e o desmame precoce. Isso é um fenômeno mundial e que é uma consequência, né, do modelo de sociedade que nós vamos assumindo nos diversos países, nas diversas culturas. É importante que a sociedade ela vá tomando conhecimento a respeito dos avanços científicos, dos aspectos de desenvolvimento das crianças, e que com o tempo a gente procure ir readaptando esta realidade, essas leis, e respeitando um pouco mais da biologia da espécie humana. Então, do ponto de vista técnico-científico, sem dúvida, é um atropelo colocar uma criança numa creche com 6 meses de vida e cortar o aleitamento materno. Então, isso eu estou colocando do ponto de vista técnico. Eu não quero aqui suscitar uma discussão infinita do ponto de vista social, econômico, político, que não é o objetivo dessa live. Mas fica esse ponto de reflexão, né, do que no futuro nós podemos fazer para melhorar a vida dos nossos netos e bisnetos, né? Então, todo mundo tem o direito de trabalhar,
Logicamente, as pessoas precisam de trabalhar, as coisas não caem do céu, mas você citou uma medida assim muito bem-vinda, que é a possibilidade da mãe poder ordenhar o leite e deixar o leite ordenhado à disposição na creche. Já é um ponto bastante positivo, né? Um outro ponto, observar o calendário vacinal. O Brasil é um exemplo, né? O Programa Nacional de Imunizações do Brasil, aberto para a população, o governo compra as vacinas ou fabrica as vacinas por meio das suas instituições e oferece para o público livre de custo. É lógico que as vacinas têm um custo. Esse custo é o governo que paga, e o governo paga com a arrecadação dos impostos que nós pagamos. E o Brasil é um país de alta carga tributária. Mas, com relação a isso, existe sim um retorno para a sociedade, e o Programa Nacional de Imunizações está aí à disposição de todos. Não podemos negligenciar o calendário vacinal, né? Então, as crianças têm direito a receber as vacinas, elas estão lá à disposição. Quem puder e preferir levar na rede privada por uma questão de conveniência, existem muitas clínicas que oferecem vacinas, né, que são preconizadas pelo calendário vacinal, tanto do governo quanto da Sociedade Brasileira de Imunizações, Sociedade Brasileira de Pediatria, são calendários que se sobrepõem e estão lá à disposição. Por que não dar vacina para as crianças? Quando uma criança contrai uma infecção, né, por uma doença grave e sofre sequelas, isso é uma negligência. Nós não queremos uma criança com sequela de poliomielite, não queremos uma criança com meningite, uma sequela que é definitiva. Né, tirar a chance dessa criança ter uma vida normal. Então, isso é uma questão de respeito à vida humana. As crianças têm direito à vacina e esse calendário ele deve ser cumprido. Então, essa é uma verdade. Vamos lá, primeira verdade. Então, esse calendário vacinal ele tem que ser obedecido, está na lei, é estatuto. É ilegal negar vacina para criança. É importante que as pessoas saibam disso. E nós, pediatras, nós temos que falar isso de uma maneira muito clara para as famílias. É um direito da criança e isso tem que ser respeitado. Não vacinar é negligência, é ilegal. É tirar a chance da criança ter uma vida normal. Ela corre o risco de contrair doenças infecciosas gravíssimas. Né? O outro ponto, o acesso às crianças, elas têm o direito a ser cuidadas. Então, existe a higiene alimentar, né? O hábito alimentar correto, a higiene do sono, a criança precisa dormir nos horários preconizados de acordo com a idade. O pediatra tem que orientar isso. Não tem essa de sair com uma criança pequena para shopping, expor uma criança até altas horas num restaurante ruidoso, a criança não dorme. Olha, a gente quando tem filho, a rotina muda. O pediatra tem que chamar os pais a essa responsabilidade. Eu tive 2 filhos, eu fiquei 10 anos sem ir no cinema. Eu não tinha avó na cidade para ver meus filhos. E quando tinha algum evento muito importante, eu tinha que pagar um extra para babá. Eu fiquei 10 anos sem ir no cinema. Eu queria só acrescentar, o Contínuo falou uma coisa super importante, que é a higiene do sono, não é? Ele falou também da importância do aleitamento materno. A gente sabe que o leite materno tem um sistema imunológico completo, né? Tem uma montanha, você pega um capítulo aí de imunologia do leite materno e tem uma infinidade, né, de substâncias e alimentos. Agora, na hora que o aleitamento materno começa a prejudicar o sono da criança, aí você perde esse benefício. Por quê? Porque toda a síntese proteica, tudo acontece durante o sono noturno, sob a ação do GH, não é? E o GH, que é o hormônio de crescimento, só é produzido por capricho da natureza no sono noturno. Então, durante o dia, a criança mama, adquire todos os nutrientes,
suficientes para um bom crescimento, e esses nutrientes ficam à disposição na corrente sanguínea. São absorvidos, digeridos, absorvidos e ficam lá. Então, quem vai, não é, fazer a utilização disso é o GH, que é secretado só no sono profundo, durante o sono REM. Então, às vezes, a mãe põe na creche com 6 meses, né, e só pode amamentar de manhã e de noite, e aí ela passa a amamentar a noite inteira, e essa criança praticamente não dorme, não tem sono profundo, né? Então, eu acho muito importante falar que a livre demanda termina, né, na hora da criança dormir, que é a hora que a gente já tem a secreção de melatonina e todos os aparelhos que funcionam muito durante o dia, como o aparelho digestivo, por exemplo, vão entrar em repouso, vão diminuir sua atividade à medida que começa a escurecer e a ter a secreção de melatonina, né? Então, falar isso, não dá para compensar o fato de eu não poder amamentar durante o dia, não é? Eu, então, amamentar até meia-noite, 2 horas da manhã, não dá. Não dá porque, que a digestão vai estar muito diminuída, quase ausente, não é? E isso vai acabar tirando aquele benefício que a gente tem e que quer tanto, né, do leite materno. Ô, Condiano, em relação às vitaminas, o que você ajuda na imunidade? O que você As vitaminas, elas propõe? são oligoelementos que elas são parte de um processo de alimentação, nutrição fisiológica normal, nas doses fisiológicas indicadas. Deficiências nutricionais, deficiências de vitaminas prejudicam sim a imunidade, assim como outras funções fisiológicas, mas o excesso de vitaminas é tóxico e prejudica, e vitamina nenhuma vai corrigir a imunidade. Então não tem essa de que eu vou dar vitamina para o meu filho parar de ter infecção. Isso é um mito. Exceto quando ele tiver uma deficiência. Se ele tem uma deficiência, a reposição tem que ser feita para atingir os níveis preconizados, fisiológicos, e pronto, está feito. Agora, se a criança continua tendo infecções, então nós temos que pensar o porquê ela está tendo infecções. Existem os fatores imunológicos que nós mencionamos aqui, relacionados ao desenvolvimento fisiológico e imunológico normal da idade, e que também sofre variações. Tem criança que aprende a falar precocemente, tem criança que aprende a falar mais tardiamente, e tem sistema imune que se desenvolve mais rápido, né, no Zezinho do que na Mariazinha. Então são variações fisiológicas. Tem crianças que toleram muito bem o ambiente de creche, e tem crianças que de jeito nenhum toleram. E nem por isso elas são imunodeficientes. E nem por isso elas são imunodeficientes. E é muito importante o pediatra conhecer os sinais de alerta de imunodeficiências, que eu vou listar agora em seguida. Pensar sobre esses sinais de alerta, veja, eles são sinais de alerta. Eles não são sinais que indicam o diagnóstico e fazem o diagnóstico. Eles são sinais que alertam para que um problema imunológico possa estar ocorrendo. Então, são 2 ou mais pneumonias no último ano, 8 ou mais novas otites no último ano, estomatite de repetição e monilíase por mais de 2 meses, abscessos de repetição, um episódio de infecção sistêmica grave, como sepse, meningite, osteomielite, osteoartrite, infecções intestinais de repetição, diarreia crônica, asma grave, doença autoimune, efeito adverso grave de vacina BCG, fenótipo clínico sugestivo de síndromes, existem quadros sindrômicos. Hoje nós temos 485 imunodeficiências primárias. 130 delas são sindrômicas e têm repercussões em outros órgãos e sistemas. História familiar de imunodeficiência. E existe uma atualização desses sinais que colocam a história familiar, a consanguinidade, as infecções
com frequência aumentada para a faixa etária ou um curso prolongado, a diarreia crônica, os quadros alérgicos graves, eventos adversos não usuais, a vacina da BCG, agora também inclui febre amarela, rotavírus e a tetraviral, síndromes, déficit de crescimento, febre recorrente ou persistente, né, sem identificação de agente infeccioso. Hoje, o capítulo das doenças autoinflamatórias ganhou um corpo científico muito forte, e ele meio que se sobrepõe à prática da reumatologia. As manifestações precoces ou combinadas de autoimunidade, em especial citopenias e endocrinopatias, e malignidades precoces, casos de câncer infantil, podem estar ligados a imunodeficiências. Existem determinadas formas de leucemia e linfoma que são a consequência de mutações que afetam o sistema imune. Então, existem esses sinais de alerta que remetem à investigação de uma imunodeficiência. Agora, mais do que isso, gente, nós temos o teste do pezinho. O teste do pezinho agora é lei no Brasil. A triagem neonatal foi ampliada para 50 doenças e lá está inserido os erros inatos da imunidade. Então, o teste TREX, o T-Cell Receptor Excision Circles, ele vai identificar as causas de defeitos genéticos, ele vai identificar as crianças que têm problemas em linfócitos T, ou seja, é só um teste de triagem e depois remete a uma investigação específica. E os CRECs, eles vão diagnosticar defeitos de linfócitos B, eles remetem a essa suspeita. Aí os exames confirmatórios têm que ser providenciados e um imunologista tem que ser consultado. É lei, está aprovado, está em fase de implantação. Na cidade de São Paulo é uma realidade. Nos primeiros 2 anos, né, do trabalho conjunto que nós desenvolvemos no Instituto Jô Clemente, na parte de São Paulo, nós triamos 240 mil crianças no município de São Paulo, diagnosticamos 8 casos de imunodeficiência grave combinada, 2 casos de agammaglobulinemia congênita, e o primeiro caso no mundo de uma leucemia congênita. As crianças foram transplantadas, passam bem, e mais do que isso, dentro da tecnologia que nós adotamos, que é uma tecnologia desenvolvida por nós, na USP, permite diagnosticar as formas menos graves de imunodeficiência, mas que elas vão cobrar um preço, né, durante os primeiros anos de vida, e vão levar, sim, a quadros de infecção de repetição. Então, nós diagnosticamos mais 40 crianças com outras formas de imunodeficiência. Então, isso é um ponto, assim, é uma conquista da sociedade brasileira, e nós temos, sim, né, da mesma maneira que nós falamos aqui do direito da mulher trabalhar, do direito da criança se vacinar, né, e do direito da criança ser amamentada, é do direito da criança ter uma triagem neonatal completa de 50 doenças, 50 grupos de doenças, como está na lei, que entrou em vigência desde 2021 e tem 4 anos para ser implantada em todo o território nacional. A cidade de São Paulo é uma realidade, o prefeito Bruno Covas assumiu isso, o estado de Minas Gerais assumiu, o Distrito Federal assumiu. Os estados do Sul estão se mobilizando para começar, e o interior de São Paulo ainda somente na rede privada. Campinas é um município que participou deste projeto na fase de implantação. Nós desenvolvemos aqui a fase 2 e 3, a maternidade de Campinas participou desse projeto, né, da triagem dos erros inatos de imunidade. E então nós, pediatras e a sociedade civil, temos que conversar com o nosso prefeito a respeito da implantação da triagem neonatal ampliada no município de Campinas, para todos os hospitais fazerem isso. Tem eleição esse ano, hein, vamos lembrar. Então, tem eleição, e isso é uma pauta que nós temos que exigir dos candidatos. Se eu estiver presente na plateia, é a primeira pergunta que eu vou fazer. Então, senhor candidato, o que o senhor vai fazer a respeito da triagem neonatal ampliada? Ah, não tem dinheiro. É lógico que tem. O que não falta no Brasil é dinheiro. O Bruno Covas, em São Paulo,
investiu nisso. Ele botou o dinheiro do Tesouro Municipal na triagem. E começou, e é um sucesso. A principal cidade do país, a cidade mais populosa do país. Campinas é 1/10 de São Paulo. Então vamos fazer a triagem ampliada em Campinas? Qual o problema? Nós temos 2 universidades tradicionais, uma terceira mais nova, que pode participar disso, e nós temos um laboratório de triagem neonatal aqui em Campinas, que faz para a região de Campinas. Então, vamos investir nesse laboratório de triagem neonatal aqui em Campinas. Ou ver quem faz esse exame e trazer o exame para cá. Se São Paulo fez, por que os outros municípios não fazem? Então, vamos conversar seriamente. São doenças, e não só as de imunidade, como as outras, os erros inatos do metabolismo, as doenças lisossomais. Aliás, nós estamos em fevereiro. Esse é o mês das doenças raras. Por quê? Porque dia 29 de fevereiro é o Dia Internacional das Doenças Raras. Por que 29 de fevereiro? Porque ele acontece cada 4 anos, é um dia raro. Então é neste dia que nós celebramos o Dia Internacional das Doenças Raras. E as doenças raras só podem ser diagnosticadas com a triagem neonatal. Porque elas têm uma manifestação precoce, uma evolução catastrófica, e elas levam a sequelas ou a morte precoce da criança no primeiro ano de vida. Agora é lei no Brasil, a triagem tem que ser feita. Foi aprovado na Câmara dos Deputados, no Senado, o presidente da República sancionou a lei, cumpra-se a lei. Muito bom. Então, a gente tem que, nós temos, né, como sociedade, nos movimentar e vamos cobrar isso Então, dos essa nossos candidatos. é mais uma verdade a respeito, né, dos aspectos imunológicos. Agora é lei triar no recém-nascido erros inatos da imunidade. Cumpra-se a lei. Cumpra-se o calendário vacinal, cumpra-se o direito da criança ser alimentada. A gente tem a opinião do Flávio Mainardi, que ele fala que é muito importante que os vereadores também assumam essa luta. Não só o prefeito, mas uma cobrança. Sim, sem dúvida. Isso é um esforço orquestrado do Legislativo, do Executivo e do Judiciário, da sociedade civil e das sociedades científicas. É todo mundo pedindo a mesma coisa e tendo o mesmo direcionamento, para se atingir os mesmos objetivos. Isso tem que ser um esforço organizado, sem conflitos. Todo mundo quer a mesma coisa, então o que cada um pode fazer para melhorar isso? Exatamente. Bom, Dino, em relação a terapias alternativas, o que você aconselha? Você acha que resolve a imunidade ou não da criança que vai entrar na creche? Não resolve, né, Silvia? Até recebe o nome de terapia alternativa. Ou a gente tem tratamentos que têm uma base científica, um ordenamento científico e comprovação científica, ou nós não temos. Daí vira o quê? Opinião individual, opinião de pequenos grupos, é minha opinião isso, é minha opinião aquilo. Meus pacientes funcionam? No meu paciente funciona, mas no meu não funciona, então não é assim. Eu acho que a gente tem que ter um entendimento de quando suspeitar que um defeito imunológico existe, dá a chance da criança fazer os exames. Olha, eu já falei do primeiro exame, que é da triagem neonatal, ou seja, antes de qualquer manifestação, você faz a triagem neonatal. Nem deu tempo da criança manifestar nada, já está feito o exame. É um exame simples de ser feito. Agora, quando nós temos uma suspeita de imunodeficiência, veja, foi até interessante que durante essa fase da discussão, da ampliação da triagem, então, os colegas que trabalham, né, da área de genética, de endocrinologia, ficaram muito preocupados porque existe uma série de tratamentos que ainda nem foram incluídos, né, no SUS e não estão disponíveis, são medicamentos importados. Então, olha, para nós da imunologia, né, terapia de reposição de imunoglobulina é algo que já existe no SUS há mais de 30 anos. É algo que já está incorporado no rol da ANS também há muito tempo,
tanto a forma subcutânea como a forma intravenosa. Mais recentemente, foi incorporado ao SUS o transplante de células-tronco, transplante de medula para as imunodeficiências primárias. Isso também já existe no rol da ANS. Então, nós da área de imunologia tínhamos todas as modalidades de tratamento aprovadas para tratar a imunodeficiência. A gente só não tinha triagem. Ou seja, as crianças chegavam para a gente tardiamente, com um monte de problemas e sequelas, e agora nós temos a triagem. Então, para a área de imunologia, isso foi um avanço incrível. Muito bom. Uma dúvida, assim, aquela criança que tem infecções virais de repetição, elas não estão dentro, assim, resfriados, né? Tosse, coriza, assada, vai para a creche, pega outra, e as mães insistem que essa criança pode ter algum defeito da imunidade, uma doença relacionada a defeito da imunidade. O que você recomenda? Investiga, não investiga? Ok, então vamos dentro do contexto da pediatria, né? Nós temos uma criança com infecção de repetição. Tem que conversar com a mãe, os hábitos gerais no dia a dia, então a higiene alimentar, a higiene do sono, ver se a criança mama deitada. Então eu já peguei muito caso de imunodeficiência primária que na verdade a criança mama deitada. Cheguei a pegar um caso que a mãe passava a noite, ela abandonou o marido no quarto e passou a dormir com a criança, ela jogava um colchão no chão, e ela punha o bebê dela do lado dela, ela dava o leite materno, né, dava o peito, e para a criança aqui em cima da criança, e a criança aspirando o leite diretamente para o pulmão a noite inteira. Né? Às vezes, assim, você dá uma mamadeira na mão da criança, deixa ela mamando sozinha, deitada. Então, esse é um clássico da pediatria. Vai perguntar, a criança mama? Tá bom, mais ou menos cada quantas horas? É no seu colo ou é deitada no berço, ou deitada no sofá? Ah, porque eu ponho ela no sofá com uma almofada e dou uma mamadeira na mão dela. Não. E não dá para negociar isso. Não e não. Né? Então, você deu uma mamadeira, a criança, então, mama aí. Você termina essa mamadeira. Você quer mais? Está dentro da sua margem aí? Tá bom, então toma um chorinho aqui. Acabou, acabou. Né? Mamadeira não é chupeta. Ah, porque vai deitar assistindo televisão. Nem pensar. E se for horário de dormir, menos ainda, porque o quarto tem que ficar escuro, tem que ter um silêncio, tem que ter aquele convite para dormir, todo mundo tem que acalmar, baixar a adrenalina, para a criança poder dormir e ter um sono profundo, reparador de tudo. O GH, a doutora Tânia citou aqui, mas não só, é tudo. Né? Os neurotransmissores, tudo. O sono ainda é um santo remédio para um monte de coisa. Se todo mundo dormisse direito, nossa, um monte de doença que não existiria. Por exemplo, no adulto, ansiedade, depressão, hipertensão, doença cardiovascular, trombose, AVC, gastrite, né? Um monte de coisas não existiriam. Mas voltando aqui para o assunto da pediatria. Então tem que conversar a respeito da higiene alimentar, os hábitos. Tudo bem, a criança está comendo direitinho, tomou todas as vacinas, e assim mesmo tem um monte de infecção. Tá bom, então vamos fazer uns exames. Faz o hemograma, faz uma eletroforese de proteína, faz uma dosagem de IgA, IgM e IgG, né? Cerca de 70% das imunodeficiências primárias, elas cursam com defeitos de anticorpos. Agora, está em dúvida? Olha, o imunologista está aí para isso. A gente está aqui para isso. Então, você quer fazer uma hipótese de uma deficiência de anticorpos específicos, a gente vai fazer a imunização pré e pós, pneumococo, vai analisar os sorotipos. Tá bom, a gente faz essa análise. Algumas vezes a gente se depara com limitações que os laboratórios regionais não oferecem os 23 sorotipos, ou se depara com problemas de cobertura do convênio, ou com a indisponibilidade da vacina Pneumo 23, que é a vacina indicada para esse tipo de procedimento. Mas tudo bem, o imunologista vai se virando com o que tem e vai dar uma posição para vocês. Agora, a criança, quem sabe tem alergia, tá bom, tem alergia respiratória, acumula secreção, e com isso acaba sendo aquela criança que a gente chama da criança catarrenta,
Tudo bem, então vamos fazer o diagnóstico da alergia, tratar a alergia. Dá para melhorar as instalações da casa, a limpeza da casa? Como é que são esses hábitos? Ou a mãe dá uma mamadeira para a criança com cigarro na mão, né? Então, como é que é isso? Então, a gente tem que conciliar todas essas informações, os exames laboratoriais. Agora, quer fazer uma imunofenotipagem? Tá bom, a gente aqui faz os cursos para ensinar os aspectos básicos da imunofenotipagem, o que é uma curva de imunofenotipagem normal para a idade da criança, né? Não é igual de um adulto. Quer interpretar sorologias, ver o repertório imunológico? Está lá, o exame está disponível, né? Então, a gente ensina a interpretar. Quer dosar as proteínas do sistema complemento? Tá bom, mas saibam que as proteínas, justamente as deficiências de complemento, são as mais raras de todas. Então, talvez você não precise pedir na primeira rodada a dosagem do complemento. Até porque as deficiências de complemento, elas têm um quadro clínico bastante específico. É quadro de meningite, né? Por meningococo. Então, isso sim, é um meningite de repetição. Se não tem fístula licórica, pode ser sim uma deficiência de complemento, uma deficiência de anticorpos, uma imunodeficiência combinada. Então, faz parte conhecer esse quadro clínico. E o alergista e imunologista está aí para poder ajudar. Então essa criança é catarrenta. Agora vamos falar de outro mito, Silvia, eu vou botar o dedo na ferida. Tá? A criança catarrenta, etc., uma vez fez um cocô que saiu laivos de sangue e tem alergia à proteína do leite de vaca. Gente, para com isso. Né? Uma criança ter uma evacuação com laivos de sangue, isso não é critério diagnóstico para alergia à leite de vaca. Se é de repetição, né, se é associado a outros sintomas, tá bom, a gente vai considerar sim essa possibilidade diagnóstica. Agora, uma evacuação avulsa, um laivo de sangue, isso me desculpe, mas não é diagnóstico da vaca. Inclusive os critérios, né, para diagnóstico desse tipo de alergia, tudo bem, eu concordo que é difícil, a gente não pode se basear somente no RAST, na IgE específica. Às vezes é complicado você fazer um prick test numa criança muito pequena, abaixo de 2 anos de idade, ela não faz lá muita quantidade de IgE, mas você tem que detalhar mais essa história para poder inferir que é um caso de alergia a leite de vaca. Mas o que eu vejo hoje na minha prática médica é uma epidemia de alergia a leite de vaca, que não existia no tempo que eu era residente e que eu não sabia nada sobre o tema. Então, assim, hoje, em vez de eu ser um prescritor de fórmulas especiais, de fórmulas de aminoácidos, eu sou um desprescritor de fórmulas de aminoácidos. Criança chega, não tem alergia a leite de vaca, me desculpe. Né? E não é isso que vai justificar o quadro de infecções de repetição. Então, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado na hora de avaliar essas suspeitas. Claro que existe alergia alimentar, existe lá uma certa frequência com relação a isso, mas não é essa epidemia e hoje em dia as pessoas pensam que está acontecendo. Dois aspectos, Contino. Um é a vacina de rotavirus, que às vezes pode, depois de uns dias da vacina, apresentar laivos de sangue, pequena quantidade, autolimitado, e que muitas vezes as pessoas confundem com alergia a leite de vaca, suspende aleitamento materno, tira toda a alimentação de leite da mãe. Então, assim, a conduta tem que ser expectante, tem que ser, não pode agir assim, repetitivamente. Outro assunto, né, que foi até discutido agora nos últimos congressos de gastropediatria, é que aquela mãe, né, que tem criança realmente, que tem colite por alergia a leite de vaca, e ela é amamentada exclusivamente, estão, assim, reformulando a hipótese de não excluir totalmente o leite de vaca da dieta daquela mãe. Não fazer uma dieta tão restritiva, porque estão vendo que assim a evolução do quadro está sendo parecida, assim, para quem exclui totalmente, para quem não exclui. Senão você restringe muito a alimentação daquela mãe, ela acaba parando de amamentar
né? E isso é pior do que você tirar todo o leite da mãe, aquela criança ir para uma fórmula de aminoácido e ficar sem o aleitamento materno. E Tá? pior do que isso é produzir uma desnutrição na mãe. Sim. Né? Porque se a mãe ela também vai passar por um processo de restrição de fonte de alimentos, ela não dá conta de amamentar e não A dá gente não conta está nem dela falando daquela mesma. colite intensa, né? É. Mas assim, aqueles quadros que não são tão escarrados. Outra coisa, continua outro mito, é aquela criança que vem com um IgE positivo para leite de vaca, ela é catarrenta e se suspende. Então, é essa que faz subir minha pressão. Tá, então fala aí. Não, né, gente? Não. Olha, IgE específica elevada, quando nós fazemos lá o exame de sangue, ela é um marcador e remete à suspeita de alergia. Mas qual é o diagnóstico? Olha, esta criança está sensibilizada às proteínas do leite de vaca ou às proteínas do ovo, seja lá do que for, é uma criança sensibilizada. Agora, afirmar que ela é alérgica, daí você tem que provar a relação causa-efeito. Né? Então, a gente tem que olhar, de fato, o consumo de leite de vaca leva a uma exacerbação do quadro clínico, as manifestações clássicas de alergia, ou não, ou ela é catarrenta, com ou sem leite de vaca, ela vai continuar sendo catarrenta do mesmo jeito, com fórmula de aminoácido. O que está acontecendo? Então, você tira tudo, desnutre a mãe, e a criança continua frequentando o creche e a mãe dando uma madeira a noite inteira, deitada. Qual que é o problema? Então, essas coisas a gente tem que avaliar, né? Infelizmente, isso toma tempo. E a gente entra num outro problema hoje em dia, que é a baixa remuneração dos médicos, e a nossa relação com os planos de saúde. É um antagonismo. Os custos para se manter uma clínica aberta. Então, são pontos que entram, vamos dizer, aqui na Sociedade de Medicina e Cirurgia existe um departamento de defesa profissional. Eu remeto isso aos colegas, né, para se discutir esses pontos. Mas isso não tira o nosso compromisso de tirar a história, né, e ter uma ideia mais detalhada do que está acontecendo com aquela criança. Então, assim, está catarrenta e tem uma IgE um pouco aumentada para a proteína do leite, não quer dizer que você já vai prescrever fórmula de aminoácidos. Então, tenho assim uma sugestão que eu faço, né? Tirar o leite, né? Observar 4, 8 semanas, né? E reintroduzir. Porque eu recebo, né? Eu faço pneumologia pediátrica, eu recebo muito criança catarrada, com tosse crônica, que não sei o quê. E, às vezes, está tomando já fórmula de aminoácido há um ano, não melhorou. Então, a gente pode fazer um teste terapêutico, mas um teste terapêutico não é para ficar um ano. Mas, geralmente, quando você acerta mesmo, né, você faz o teste terapêutico, a resposta Melhor. é brilhante. A melhora é coisa de 15, 2, 3 semanas, sabe? Então, tudo bem, vocês querem introduzir um leite, uma fórmula, soja, um pregominho, um neocate, tá bom, tudo bem, mas observa, não é? E põe o limite para fazer o teste, não é? Não pode ser um. Então, Eu acho que nós temos perguntas dos colegas, vamos responder um pouco de pergunta? Então, o doutor André Luiz Rigatti, ele parabeniza e pergunta com relação ao Broncobacter. Qual é a sua opinião, a opinião da mesa? É um Ele listado de bactérias, né? é um lisado de bactérias. Ah, não existe evidência científica que suporte esse tipo de produto, né, para reduzir a infecção. Até o momento. Até o momento não tem evidência para isso. está em andamento, né? Tem no último congresso de biopediatria, a gente viu um trabalho que vai iniciar,
né, e iniciar o autor, que é muito famoso, faz muita pesquisa, que é o Fernando Martins, da Universidade de Houston, ele mostrou o desenho da pesquisa, não é, para a utilização do dado OM 85, né, para não falar o nome comercial, mas não tem resultados ainda. Então, enquanto a gente não sabe se funciona, a gente assume que não funciona. Então, aguardamos Melhor não dá. o resultado, porque pode fazer bem, mas pode, inclusive, não fazer bem. Então, Exato. nós temos que aguardar, temos que ter. Outra pergunta. Ali, Silvia, ó, tá na Aí eu tela. não enxergo. Ah, não. Os convênios não cobrem. O que fazer? A doutora Maria Otília. Yeah. Maria Otília, funciona assim. O que está no rol da ANS é de cobertura obrigatória, seja em termos de exame ou seja em termos de medicação. E para pedir isso, existe uma DUT, que é a Diretriz de Utilização Técnica. Vamos falar aqui, por exemplo, nós estamos falando de defeitos imunológicos, terapia de reposição de imunoglobulina. Faz muito tempo que isso está incluído no rol da ANS, aliás, desde a década de 90. A novidade é que, um pouco antes da pandemia, foi incorporada a forma subcutânea também. E algumas vezes eu recebo negativa, porque a subcutânea não faz parte, porque aí você tem que usar aquele código da pulsoterapia para poder pôr lá, para poder aprovar. Olha, blá blá blá. A subcutânea foi sim incorporada. Sabe como é que eu sei? É porque eu estava na reunião da ANS e eu que representei a ASBAI para poder incorporar isso no rol da ANS. E está lá a diretriz de utilização. É utilizar, olha, a criança tem história de infecções de repetição, foram internações, a investigação mostra uma deficiência de anticorpos ou uma imunodeficiência combinada, células T e B, uma deficiência de anticorpos específicos, é imunodeficiência primária, necessita de terapia de reposição de imunoglobulinas na dose de 500 miligramas por quilo. Você tem que conversar com a mãe se ela prefere intravenoso uma vez por mês ou subcutâneo cada 14 dias, né, conforme as bulas, conforme as faixas de idade, e prescrever e pronto. Ao convênio, manda uma negativa. Olha, eu sempre coloco que o segundo laudo enfraquece o primeiro laudo. E geralmente, quando eu faço os meus laudos, é um parágrafo só. Não tem blá blá blá. Então, é um mini resumo da história, dos resultados do exame, e daí eu coloco os capítulos e os versículos da diretriz de utilização para lembrar o auditor que eu não sou idiota. E acabou o assunto. Desde que eu faço isso, nunca mais eu recebi negativa. Com relação a imunobiológicos para tratamento de alergias mais graves e que estão relacionados a problemas imunitários, também tudo tem diretriz de utilização, né? Então, por exemplo, omalizumab. O omalizumab está aberto, né, para faixa etária pediátrica. Dupilumab, mais recentemente, também abriu. Mepolizumab, benralizumab de fato para maiores de idade, mas existem alternativas. E tudo bem, eu concordo que isso é sobrecarregar o pediatra no dia a dia com todos esses produtos. Mas o especialista está lá para isso. Olha, quando surgiram os imunobiológicos, as pessoas me conhecem aqui na região, todos esses pacientes mais graves, tudo recaiu sobre mim, a grande maioria deles, e eu tive que começar a usar esses produtos. É lógico que foi aos trancos e barrancos. Mas hoje é suave, está tranquilo, né? Muita coisa foi incorporada. Quando não foi, você pede liberalidade, né? Explica quais são as vantagens de aprovar, de evitar a judicialização, e as coisas costumam dar certo. Para mim, assim, está totalmente pacificado. Diria para você, mais ou menos há uns 4 anos, para mim pacificou.
Eu não tenho tido mais problemas com relação à prescrição desses medicamentos especiais para doenças graves. Não posso reclamar de nenhum convênio. Tem uma pergunta aqui que eu posso responder, que é a pergunta da Carolina. Internou um bebê com infecção por rotavírus, e a PLV, ele não recebeu a vacina por orientação do pediatra. Existem estudos publicados que demonstram aumento ou desencadeamento de PLV em crianças vacinadas contra o rotavírus? Então, Carolina, não existe relação comprovada e, assim, já foi descartado que a vacina contra rotavírus, ela desencadeia a PLV ou piora a PLV. O que a gente faz é o seguinte: aquela criança com a PLV que não recebeu a vacina contra rotavírus, ela pode receber a vacina contra rotavírus desde que ela esteja assintomática, pelo menos 2, 3 semanas, sem sangramento, tá? Esteja estável, aí ela pode receber a vacina. Mas já existe um consenso da IBIM, ASBAI, Sociedade Brasileira de Pediatria, não relacionando e não incriminando a vacina de rotavírus em relação ao desencadeamento ou piora da PLV em crianças e bebês. É claro que se você tem uma criança, um bebê, que desenvolveu alergia de proteínas de leite de vaca, e ela passou da idade, né, de tomar a primeira dose de rotavírus, com 3 meses e meio, ela ainda não estava bem para tomar a primeira dose de rotavírus, aí pela idade, pela faixa etária, você contraindica essa vacina realmente, porque não é permitido fazer a partir dessa idade. Nós tínhamos uma pergunta ali, olha, que foi para... Ela não foi respondida. Você podia mostrar para a gente? É aquela dali, ó, da lactose. Apenas para comentar. Acho que o meu filho tem intolerância à lactose e por isso tem infecção de repetição. Então, vamos lá. Uma coisa é alergia às proteínas do leite de vaca. As mais frequentes, né? Alfa-lactoalbumina, beta-lactoglobulina, caseína. São as principais proteínas do leite de vaca, né? Sendo a caseína a mais abundante delas. Então, isso é alergia. Mais frequentemente mediada por IgE. Às vezes, alguns casos mais raros, por outros mecanismos de hipersensibilidade, né, que não seja diretamente IgE, mas vamos considerar que o mais frequente de longe são as mediadas por IgE. Então, nós falamos de alergia à proteína. Lactose é o açúcar do leite. Ele é um disacáride, é uma molécula de galactose e um glicose. Açúcar não dá alergia em ninguém. Então, é muito comum. Aliás, uma vez... Não, deixa para lá, né? Não vou falar. Então, existe ainda assim, uma confusão nessa história da alergia à lactose. E, às vezes, profissionais de saúde falam sobre isso. Eu já passei por uma saia justa com relação a isso. E nós, pediatras, temos que saber que lactose é o açúcar do leite de mamíferos. Então, não é só do leite de vaca, é também do leite humano, é do leite do cachorro, do gato, de qualquer espécie de lactose. É açúcar. A tolerância à lactose, ela é regulada geneticamente. Na espécie humana, na fase de lactente, nós digerimos lactose sim. Só que depois que passa a idade de lactente, as pessoas que não toleram lactose são as pessoas que geneticamente deixam de produzir lactase no intestino. E daí, se elas tomarem derivados de leite, elas vão ter sintomas de fermentação, de gases, vão ficar estufadas, etc. Veja, a população asiática e a população africana, geneticamente, são conhecidas por perderem a habilidade de digerir lactose, né, a partir depois que passa a idade de lactente. E os europeus do norte são conhecidos, né, por manterem a capacidade de digerir lactose ao longo da vida. E foram eles que inventaram os produtos lácteos, porque eles podem comer à vontade mesmo em idade avançada.
Mas quem tem uma ascendência africana, ou mediterrânea do sul, ou uma ascendência asiática, pode não tolerar. E isso não tem que ser confundido com alergia a leite de vaca, e nem é fator de infecção de repetição. O que acham da timomodulina? É mito. Vou explicar melhor? Não, é Não. mito. Então, muito alguma pergunta? Não, eu não tenho pergunta. Eu pergunto para a Silvia e a Tânia se elas têm mais alguma consideração a fazer, para a gente, se ficou algum ponto que não foi abordado. A única coisa que eu gostaria de lembrar, né, agora, nessa atual situação que a gente está, que nós tivemos no ano passado 5.000 casos de síndrome respiratória aguda grave por Covid em crianças abaixo de 4 anos, tá? E 135 óbitos, tá? E nesse ano, as primeiras semanas não está sendo diferente, tá? As primeiras semanas de 2024. E nós temos uma vacina, né? Ela já foi testada, foi eficaz, sua segurança, né? Em outras faixas etárias, inclusive, né? É testado que ela talvez não previna a infecção, mas ela previne a ocorrência de casos graves, internação, óbito, internação em UTI, e ela está sendo subutilizada, né? Eu acho que no atual panorama da Covid, eu acho que essa live deve ter um caráter informativo. Eu até tinha uma apresentação de vacinas, mas eu acho que vai ficar muito demorado se eu passar, eu prefiro não passar, mas assim, eu tive um print de tela da doutora Michele Marques, que ela é plantonista do HC da Unicamp, da UTI pediátrica, e que ela postou uma foto da lousa, né, das internações, crianças, Covid positivo, Covid positivo, lembrando, Covid existe, as crianças adoecem, as crianças ficam graves, as crianças têm vacina grátis, né, grátis não, oferecida pelo SUS, e está sendo subutilizada. Eu queria que a gente fizesse um apelo, né? Aliás, uma excelente vacina de alta tecnologia. Ah, agora mesmo, antes da gente começar essa live, eu estava respondendo um e-mail aqui de um conhecido meu que me mandou uma publicação de hoje da revista Vexen, Dos 99 milhões? dos efeitos adversos de vacina para Covid. Como ele não é médico, ele salientou lá todos os efeitos adversos, a questão da cardiopatia, a questão da trombose, a questão da parte neurológica, e havia outros efeitos adversos, como, por exemplo, o Guillain-Barré, enfim. Existem efeitos adversos que são comuns a qualquer vacina, todas as vacinas podem dar algum tipo de efeito adverso, raramente. As de Covid, por conta da proteína spike, para as pessoas que são suscetíveis, podem acontecer problemas da coagulação e podem acontecer problemas cardíacos. Só que a gente tem que lembrar que a doença COVID, ela vai causar isso de uma maneira muito mais frequente e muito mais grave. Então, se uma pessoa tem uma complicação dessa por conta de uma vacina, se ela tivesse contraído a doença, não teria chance nenhuma. Condino, só lembrando, né, que o estudo ele comparou o período pré-vacinação, tá, de 2013, 2000 até o início da vacinação, da população que tomou outras vacinas com uma população que tomou as vacinas Covid. E, assim, tudo bem, o estudo é muito bem feito, os eventos adversos são raros, tá? Porque você está colocando 9 casos de Guillain-Barré em 99 milhões de pessoas. Então, assim, é pequeno, tá? Você está comparando, mas só que você não conseguiu comparar
aquelas pessoas que tomaram vacina, elas também tiveram Covid. Então, esses eventos adversos que foram contabilizados como pela vacina, tá, vamos acreditar, mas a Covid, a própria doença, também contribuiu para que isso ocorresse. E pessoas vacinadas apresentaram Covid, né? A grande maioria desenvolveu Covid nesse período aí. Isso não foi. E dentro do modelo de doença viral, né, o Covid, né, assim como existem outras doenças virais, as vacinas vão sendo desenvolvidas muito frequentemente, não é para evitar totalmente a incidência da doença, mas sim para você reduzir a frequência, o risco e a gravidade, o que já é uma coisa excelente, né? Então, se a gente tem uma vacina que, mesmo que você contraia a Covid, você não vai morrer por isso, já é uma grande coisa. E eu gostaria de lembrar que esse próximo mês nós vamos abrir a campanha de vacinação da influenza, da gripe, e isso também é outra vacina que é carregada de mitos. Ah, porque eu tomei a vacina, eu peguei gripe e fiquei péssimo. Gente, para com isso, né? A vacina de gripe, por que que dá todo ano? Olha, é uma característica imunológica desse tipo de infecção viral. A imunidade é duradoura, mas ela não é eterna, né? O vírus muda. Precisa de reforçar a imunidade e também porque o vírus tem uma alta taxa de mutação. Então você tem que atualizar a vacina. Então vai abrir a campanha de vacinação para adultos e crianças. Por favor, recomendem essa vacina. Por detrás de uma infecção de influenza, podem acontecer efeitos terríveis do ponto de vista de infecção pulmonar. Tem criança que morre desse tipo de infecção. Ela não tem a imunocompetência que a gente imagina que tem a criança, não é mini adulto. E mesmo os adultos, né, eles têm que tomar. De preferência, todo mundo tomar, né, dentro da mesma casa. Eu sei que existem limitações do ponto de vista de cobertura vacinal ampla, populacional, mas quem puder fazer o esforço de tomar é sempre muito bem-vindo. Não recuse a vacina. Se você tem direito a tomar vacina no posto de saúde, ou se a sua empresa que fornece a vacina, tá? Vacinação empresa, você não deve recusar de tomar vacina contra a influenza, porque é uma doença que, às vezes, o adulto ele não desenvolve a influenza de forma tão importante, né? Então, individualmente, ele fica bem, mesmo se ele pegar uma gripe. Porém, ele transmite aquele vírus. Então, a gente tem que pensar não só, a gente tem que pensar no em volta. Então, ele pode estar convivendo com o imunodeprimido, trabalhando junto com o imunodeprimido. Tem criança pequena em casa, que ele vai transmitir a influenza, pode transmitir Covid, pode transmitir as outras doenças teríveis por imunização, que são tão importantes quanto, né? A gente, toda vez que alguém fala para mim que quer vacinar, ou que não vacinou, ou que está pensando ainda, tá? Eu falo assim, olha, eu tenho 49 anos de profissão. Então, eu sou do tempo que não tinha vacina, por exemplo, de meningite. Então, quando eu estava terminando a minha residência, em 78, teve uma epidemia de meningite bacteriana no estado de São Paulo. Eu me lembro que a Unicamp fez uma parceria com o Emílio Ribas, em São Paulo, e a gente ia para lá fazer um estágio de 2 meses. A gente ia 3 vezes por semana. Não aprendi mais nada, porque cheguei lá, assim, 12 andares com meningite, sabe? Então, e a taxa de mortalidade é um negócio, assim, horrível, horroroso, não é? Agora, pergunto para todos vocês, né, que estão aí nos assistindo, quantos casos de meningite bacteriana a gente teve, não é, o ano passado inteiro? Então, depois de 2010, quando foi introduzido no PMI, Né? tanto a vacinação contra a pneumococo quanto a Despencou. despencou. É lógico que existem outros sorogrupos, né, de meningite meningocócica que eles ainda circulam e a nível individual
quem puder se proteger contra os outros Lógico. sorogrupos, né? Mas assim, Meningite, o sorogrupo B, W, Y, o pneumococo 19A, que também é um grande, é o expoente aí agora, causador de meningite doença invasiva por pneumococo. dizer, mas a gente, Mas assim, é outro mundo, é outro sabe? mundo. O mundo sem vacina, Sim. não é? A gente comparar com o mundo de hoje, que a gente tem vacina, um monte, né? 24, só no primeiro ano de vida. Gente, não tem comparação. O CDC Não fez um tem. estudo. Sarampo, então, sarampo matava 3 por 2. Quem fala contra a vacina deveria assistir os filmes antigos e ler os trabalhos antigos, porque é confortável você assumir uma postura anti-vax no seu sofá, quando todo mundo toma vacina e o seu risco está muito diminuído. Ah, vou tomar vacina. O CDC fez um estudo de todas as medidas, né, que foram tomadas no século, desde 1900 até o ano 2000, das principais medidas que foram importantes, né, para a saúde humana. E a vacina, sem dúvida nenhuma, foi em primeiro lugar. E a vacina, assim como saneamento básico, água potável, há um acréscimo de 30 anos na expectativa de vida do ser humano devido a essas medidas. Tá? Então, sim. Agora, estão perguntando da vitamina D, Condino. Então, vitamina D. A vitamina D tem que estar em níveis normais. Se está faltando vitamina D, que tome seu suplemento de vitamina D e corrija os níveis de vitamina D. Recentemente eu fui no geriatra, ele me receitou vitamina D porque minha vitamina D estava baixa. Eu acho que eu andei tomando um pouco sol, daí ele me deu vitamina D, estou tomando vitamina D, mas, olha, mesmo com a vitamina D um pouco baixa, eu não tenho infecções de repetição, tá bom? Então, vai ter que tomar aquilo que é fisiológico. Não fique achando que você vai se intoxicar por vitamina D e que vai prevenir infecção. Você vai apenas se intoxicar de vitamina D, é só isso. Tem um estudo, Condino, que avaliou crianças asmáticas, tá? Que associou, existe uma associação, crianças asmáticas e baixo nível de vitamina C. E fizeram um estudo suplementando essas crianças e suplementando, e não suplementando o placebo, né? Dando placebo. Não houve alteração no desfecho de nenhum dos dois grupos. Ou seja, existe associação, mas não existe, aquela associação é falha, tá? Então, precisa ter muito cuidado de associar alguma coisa, né? Alguma doença e não ser aquilo na verdade. Comentar sobre nicerlimab e palivizumab. Comenta, Condino. Ok. Existem crianças com fatores de risco para infecção por vírus sincicial respiratório. De fato, é uma infecção. Quando ela ocorre, os riscos são altos, né, de complicação e sequelas. O palivizumab é um remédio que já tem os seus benefícios muito bem estabelecidos. Ele é dado dentro de um regime de doses de infusão intravenosa e que tem um protocolo, são várias infusões, não é só uma. E o nirsevimab, ele é um medicamento que vai ser introduzido em breve. Ele vai ter um protocolo de aplicação muito mais simples e prático. Tudo, são remédios aí que vão ter eles são remédios de um custo elevado. Então, o nicerlimab, a vantagem dele é que é uma aplicação apenas Sim. Ao nascer, de preferência, né? E pode ser aplicado no primeiro ano de vida, segundo a recomendação da SBIM, independente de você estar durante o período de circulação do vírus sincicial respiratório. Porém, ele pode ser dado porque o palivizumab é apenas indicado para crianças prematuras com comorbidade, cardiopatas, etc. E o nirsevimab, ele pode ser indicado para qualquer criança que não precisa ter nenhuma comorbidade, além da facilidade de ter uma aplicação única anual. No segundo ano de vida, essas crianças normais, né, que têm desenvolvimento normal, deixam de receber, mas ele é indicado no segundo ano de vida
daquelas crianças com broncodisplasia, que mantém, né, a doença de base, como cardiopatia, por exemplo. O que eu vou colocar para vocês é assim, são dois medicamentos que são muito bem-vindos. Eu não tenho nenhuma objeção a nenhum dos dois, mas eles têm um protocolo de administração e indicações que é um pouco diferente, parece bastante diferente. No caso do nirsevimab, ele é um medicamento que está aí proposto para uso amplo. E o pavilizumab, ele é utilizado para os pacientes que são, assim, considerados de risco. A discussão vai acabar sendo a respeito do custo, mas eu acho que não é o objetivo da nossa live. Ficar discutindo o custo, se isso vai para o sistema público, se vai para o sistema privado. O ponto é que, do ponto de vista técnico, são dois bons medicamentos e muito bem-vindos. E vai abranger, então, aquelas crianças, né, que não têm nenhuma E doença vem de aí base. também as vacinas para as mães, Uhum. né? E isso vai ser muito bom. Vai acabar passa no leite materno e passa IgG na placenta. E Então, para o idoso também. exatamente. O Condino, estão perguntando aqui, o Estélio, colega, está perguntando do uso do zinco para a imunidade. Então, de novo, é um oligoelemento. O zinco, ele não pode estar baixo. Se tem deficiência de zinco, repõe o zinco. Mas zinco não vai corrigir nenhum sistema imune. Você quer ter um sistema imune saudável? Coma direito, durma, descanse, tome suas vacinas, tenha hábitos saudáveis. Se você tem diabetes, obesidade, né, problemas endocrinológicos, precisa tratar isso. As pessoas que têm diabetes, elas têm um comprometimento imunológico. Hoje em dia, a gente vive, né, a epidemia da obesidade e de doenças metabólicas, síndrome metabólica. Síndrome metabólica é uma inimiga do sistema imune. Então, essas pessoas têm que tratar a síndrome metabólica. Não adianta continuarem sendo obesas e ficar tomando zinco e vitamina D. Porque o problema imunitário é por conta da síndrome metabólica. Nós temos uma epidemia de crianças obesas. Exato, você tem que tratar isso. Faz uns 15 anos, e inclusive nos estudos da epidemia de obesidade infantil, foi que apareceu a correlação com antibiótico terapia abaixo de 2 anos de idade. Esse estudo é muito lindo, foi feito nos Estados Unidos e também na Grã-Bretanha. E eles viram que os lactentes que tomaram antibiótico mais de 2 vezes, né, até os 2 anos de idade, a obesidade foi muito maior. Foi muito maior. E também tem uma relação entre antibiótico terapia e aparecimento de asma, mesmo em famílias onde não tinha, não antecedente de asma. Então, e parece que tudo isso é por modificação da microbiota intestinal. Então, a gente tem essa questão também, né, do uso de antibiótico terapia inadequado. Quanto ao zinco, eu sempre lembro dos primeiros trabalhos de zinco que foram patrocinados pela Organização Mundial de Saúde, que criou um grupo, né, que está até hoje trabalhando. Esse grupo é da década de 90, mas foi muito interessante que levou a que a Organização Mundial de Saúde preconizasse colocar zinco na água de crianças com diarreia, ou colocar a pastilha de zinco no soro de hidratação para diarreia. Então, e o que eles perceberam? Foi muito interessante. Eles começaram, então, a botar zinco, né, no soro, e as crianças, de fato, o zinco na mucosa intestinal inflamada, ele tem um efeito benéfico de encurtamento da doença e também de diminuição da gravidade. Mas eles perceberam que até 180 dias depois dessa suplementação de zinco por conta da diarreia, esse grupo de crianças apresentou uma taxa muito menor de infecções de via aérea superior, de IVA.
Então, olha que maravilha. Você, além de cortar a diarreia e impedir a desnutrição da criança, né, e criar aquele ciclo de desnutrição, infecção, desnutrição, infecção, você diminui as infecções de via aérea superior. É interessante, rapaz, mas até hoje a gente não adotou a pastilha de zinco junto com o pacotinho de sombra. Mas é preconizado o uso de zinco na diarreia também. Preconizado, mas o Estado não Não fornece. fornece. Não fornece. Não deixar de ter sombra. Então, Então, vamos encerrar então. Quero agradecer então ao doutor Condino, doutora Tânia, a Sociedade de Medicina, ao Guilherme que nos auxiliou aqui na parte técnica, a todos vocês que nos acompanharam e dedicaram o tempo precioso dessa quinta-feira à noite de vocês conosco. E convido vocês a gente está querendo voltar a fazer os eventos presenciais, tá? Eu acho que é importante a gente pensar nisso, tá? E convidar vocês para os próximos eventos. A gente tem muita coisa, muito assunto interessante aí esse ano para oferecer para vocês, junto com o Condino. Eu quero pedir para o Condino nos auxiliar aí nas nossas lives, o seu conhecimento, que ele sempre agrega demais. Muito obrigada, Condino. Silvia, obrigado. Estou sempre à disposição. Obrigado, Tânia, pela presença. E obrigado a todos os colegas aí pela participação. E eu convido a todos para que envie aqui para a diretoria científica e para o departamento de pediatria sugestões de temas para lives, para que a gente possa organizar mais eventos científicos, atendendo aí a solicitação da nossa comunidade. Muito obrigada. muito obrigada. Boa noite a Boa todos. noite a todos.